Olá, fisioterapeutas! Meu nome é Jaqueline Bexiga e hoje a gente vai falar sobre os termos de relação na anatomia. Bom, para falar sobre termos de relação, a gente vai usar este material aqui. Este material aqui, para ser disponibilizado, a gente precisa de muitas inscrições, muitos likes, muitos comentários e, se puder, muitos compartilhamentos entre os amigos. Por quê? Porque isso ajuda o canal. Então, depois de você fazer tudo isso, você pode vir aqui na descrição do vídeo e você vai achar um link que vai levar até um certo material que pode ser que talvez seja esse material aqui. Bom, esta mesma aula a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre os planos corporais. E lá na aula eu falei sobre algumas formas que a gente pode falar dos planos, né? Eles estarem mais craniais ou mais caudais. E hoje a gente vai falar sobre esses termos que são relacionados aqui na primeira folha do PDF e que a gente vai fazer o exercício deles aqui do lado. Bom, para isso, eu separei 3 casais de cores. Antes que alguém me fale, casais é dupla, tá bom? Então, a gente tem 3 duplinhas, 3 casais de cores. Bom, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar falando sobre os termos superior e inferior, cranial e caudal. Esses termos, eles estão relacionados a este plano aqui, que é o plano transverso. O plano transverso, ele vai dividir o corpo em metade superior e metade inferior, mas que também podem ser relacionadas como cranial e caudal. Então, vamos fazer essa pintura? Aqui, mais ou menos, é o meio. Então, eu vou pintar até aqui e eu já volto. E a segunda cor, a gente vai relacionar ela com inferior e caudal. Então, a gente vai ter duas situações. Então, a gente vai ter situações aqui, superior, e alguma coisa aqui inferior. Então, toda vez que a gente tiver duas estruturas que são parecidas ou que estão relacionadas à mesma coisa, porém, uma está superiormente à outra, normalmente a de cima vai receber o nome superior e a de baixo inferior. Isso só não vai acontecer quando alguma outra coisa ela for mais característico de uma das estruturas que são muito parecidas. Mas a regra vai ser superior e inferior. Vamos para o segundo tipo de relação, que é a relação medial-lateral.
Qual vai ser o plano que a gente vai estar relacionando com isso? Vai ser o plano sagital. O plano sagital divide o corpo em metade direita e metade esquerda. Então, tudo que tiver próximo aqui à sagita vai ser medial e o que tiver distante vai ser lateral. Vamos lá. A gente vai ter aqui uma situação que vale deixar bem claro. O medial lateral, ele vai estar sempre relacionado com a lateral da estrutura. Então, a distância do meio do corpo que vai receber o nome lateral vai ser muito mais distante do que na cabeça ou no pescoço. Então, tudo que tiver aqui próximo a este lado do corpo vai receber o nome de lateral, e tudo que tiver aqui próximo ao meio do corpo vai receber o nome de medial. Tá, mas o que acontece quando a estrutura está aqui no meio dessa linha? A estrutura não é nem medial nem lateral, ou a gente tem 3 estruturas, como acontece, por exemplo, nos ossos do tarso. A gente tem um osso aqui, um osso aqui no meio e um osso na lateral. Então, a gente vai dar o nome de medial, lateral, e o meio a gente vai dar o nome de intermédio, entre os médios, tá bom? E para terminar, a gente vai colorir o proximal e o distal. O proximal aqui vai estar próximo ao centro do corpo, né? E o distal longe, as extremidades. E a gente vai utilizar isso nos membros do corpo, por isso que os 2 membros do corpo apresentam essa denominação. O medial e o lateral também acontecem aqui no meio do corpo. Porém, para a gente aprender certinho, a gente vai fazer essa divisão aqui nos membros, para você não esquecer que o proximal e o distal a gente vai usar aqui nos membros. Bora lá! Aí você me pergunta, ok, mas então a mão sempre vai ser distal? Não,
Como termos de relação, a gente sempre vai ter uma estrutura relacionando-se com outra estrutura. Então, como por exemplo, a gente tem os dedos aqui, as falanges aqui dos dedos. Então, a gente tem esta falange aqui e esta falange aqui. Se você sabe que essas estruturas têm o mesmo nome e essa está mais próxima ao fim da mão, então ela é mais distal, e essa, por menor que seja a distância, ela está mais próxima ao meio do corpo, né? A inserção do membro no corpo. Então, essa falange aqui vai ser a falange proximal, enquanto essa falange aqui vai ser a falange distal. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!